Alô, jovens! Na aula de hoje, nós vamos estudar os polígonos e depois os polígonos regulares inscritos e circunscritos a uma circunferência. O assunto da nossa aula de hoje está no nosso caderninho, na página 280. Vamos lá, queridos, vamos lá. Primeiramente, a definição de polígono. O que é o polígono? O polígono é a reunião de 3 ou mais segmentos de reta, tá certo? Não colineares, eles não podem ter uma mesma reta suporte, né? E consecutivos entre si. Consecutivos é porque a extremidade do primeiro é também a extremidade do segundo e assim sucessivamente. De tal modo que a extremidade do último coincida com a extremidade do primeiro. Professor Edinaldo, ficou tão difícil. Vamos ver aqui. Olha só. Vamos lá. Polígono. Definição. O polígono é a reunião de 3 ou mais. Quando dizemos 3 ou mais, é a mesma coisa que dizer no mínimo 3. Então pode ser 3, 4, 5, 6, nunca menos de 3. 2, 1 ou 0. Então polígono é a reunião de 3 ou mais segmentos de reta consecutivos e não colineares. Vamos ver aqui, amigos. Então, por exemplo, você tem este segmento AB, extremidades A e B. Esta, desprezemos a espessura dessa régua, seria a reta suporte do segmento AB. O próximo segmento que vai compor esse polígono não pode ter a mesma reta suporte. Então você vai ter aqui o segmento BC. A reta suporte do AB é uma, a reta suporte do BC é outra. São duas retas distintas, né? Aí este aqui seria o terceiro, CD. Este aqui seria o quarto segmento, DE. Agora tem um detalhe. Se nós pararmos por aí, a extremidade A do primeiro segmento e a extremidade E do último, elas não coincidem. Então, do jeito que está aí, nós temos uma linha poligonal aberta. E linhas poligonais abertas não são polígonos. Então, se eu quero que o próximo segmento seja o último, eu ligo EA através de um segmento de reta. O segmento de reta EA, a reunião desses 5 segmentos formam uma linha poligonal fechada, e toda linha poligonal fechada, quando nós dizemos fechada, estamos dizendo que não tem extremidades. Toda linha poligonal fechada é um polígono. Legal ou não? Então esse polígono foi formado pela reunião do segmento AB com o segmento BC, com o segmento CD
E assim, sucessivamente, até o segmento EA. A reunião destes segmentos em que a primeira extremidade do primeiro é a última extremidade do último, tá certo ou não? Vai me dar um polígono. E como é que eu me refiro a esse polígono? Você se refere ao polígono sequenciando os seus vértices. Vamos escolher um vértice para começar aqui, o vértice A. Então esse é o polígono A, B, C, D, E, A. Polígono A, B, C, D, E, A. Sensacional. E lembrando que todo polígono é uma linha poligonal que não tem extremidades. Então é uma linha poligonal que não é aberta. É uma linha poligonal fechada. Sensacional. Então vamos observar aqui no nosso quadro alguns polígonos, ó. Esse polígono aqui é formado pela reunião de 4 segmentos: AB, BC, CD e DA. Este polígono aqui é formado por 5 segmentos. Este polígono aqui é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. Esse polígono aqui é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos. E veja que todos os polígonos são linhas poligonais fechadas. Legal ou não? Agora vamos para os elementos de um polígono. Deixa-me ver, deixei lá fora a minha toalhinha. Então eu vou apagar com um apagador mesmo. Vamos ver agora quais são os elementos do polígono. Aqui, bem aqui. Elementos do polígono. Então, eis aqui este polígono, formado pelos segmentos AB, BC, CD, DE, tá? E reticências. Sabe por que eu boto essa linha tracejada? É para dizer que se houver mais segmentos reunidos para formar esse polígono, vai ter que fechar. Tá certo? Então eu tenho aqui visíveis 1, 2, 3, 4 segmentos e mais tantos outros segmentos quantos forem necessários para chegar até A, né? Então esse polígono é formado por N segmentos, que é o que indica essa linha tracejada. Pois bem, quais são os elementos do polígono? Cada segmento deste é denominado de lado. Então, o que são os lados de um polígono? São os segmentos de reta que formam o polígono. Cada extremidade, cada ponto desse, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, e assim sucessivamente, é um vértice. Legal ou não? Todo ângulo formado por dois lados consecutivos, com a abertura voltada para o interior, é um ângulo interno do polígono, certo? E se o polígono tem ângulo interno, pressupõe-se que deva haver ângulos externos, né? Então, vamos exemplificar
qual seria o ângulo externo aqui no vértice D? No vértice D concorrem os lados CD e ED. Escolha um destes lados, tanto faz, CD como ED. CD! Aí, eis aqui a reta suporte, que eu estou representando ela tracejadamente. Esta é R, a reta suporte do lado CD. Pois bem, o ângulo formado pela reta suporte de CD e pelo outro lado, que concorre no vértice D, que é o lado ED, com a abertura voltada para o exterior, esse ângulo é o ângulo externo. Todo polígono tem tantos ângulos externos quantos forem os seus ângulos internos. Por exemplo, aqui no vértice D, esse é o ângulo externo relativo ao vértice D e este é o ângulo interno relativo ao vértice D. Chamando esse ângulo interno de A índice I e o ângulo externo de A índice E, observe que em qualquer vértice, cada ângulo interno é o suplemento do seu respectivo ângulo externo no mesmo vértice. Em outras palavras, a medida de cada ângulo interno adicionada ao seu ângulo externo correspondente é igual a 180 graus. Olha aí, 180 graus. Maravilhoso. Agora atenção para um detalhe. Vamos considerar agora dois vértices não consecutivos. O que seriam vértices consecutivos? Por exemplo, se um dos vértices for C, é consecutivo com C o vértice B e é consecutivo com C o vértice D. Por sinal, dois vértices consecutivos são extremidades de um lado. Vamos considerar dois vértices não consecutivos. Por exemplo, B e D. Por que é que B e D são dois vértices não consecutivos? Porque os vértices consecutivos com B são A e C, e os vértices consecutivos com D são C e E. Então, B e D são vértices não consecutivos. E por que eu falei isso? Porque dois vértices não consecutivos quaisquer de um polígono são sempre extremidades de uma diagonal. O que são as diagonais de um polígono? As diagonais são segmentos de reta cujas extremidades são vértices não consecutivos. Porque se as extremidades forem vértices consecutivos, aí não é uma diagonal, é um lado. Sensacional.